gente encontrar a Lívia chorando e a gente perguntar, filha, o que tá acontecendo? Ela falou, mãe, porque a gente como cristão e prega a palavra até dentro de casa, ela tem entendimento, né? De céu, de inferno. Então 2 vezes ela falou, mãe, eu vou pro céu? Eu falei, claro, filha. E ela falou, mas mesmo ele tendo feito isso comigo e colocando isso na minha boca, eu falei, vai, filha, porque a culpa não é sua. Não é sua. E uma outra situação que aconteceu uma vez também, ela disse assim, mãe, desculpa. Ela falou assim, mãe, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu falei, o que, filha? Eu não consigo parar de pensar que eu comi um pipi. Então, isso foi bem traumático pra nós. E eu quero... Nós estamos falando aqui de sexo oral, no Brasil também chamado de felação. Então, quando alguém falar em felação, você já sabe o que é. Por que eu tô falando sobre isso hoje, delegada? E aqui no Brasil também é crime de estupro, tá? O sexo oral também é crime de estupro contra a criança, tá? Só pra vocês entenderem, não é só nos Estados Unidos que é estupro, no Brasil também. E eu, nesse momento, eu fico desesperada sem saber como lidar com isso, né? E eu procurei a minha pastora Ana, né? Imediatamente falei, pastora, ela disse isso, o que eu faço? Ela, calma, reflita. Tudo isso que eu falo é importante deixar claro que tudo isso a gente tem provas, não tô criando nada, não tem nem por que fazer isso. São relatos do que a gente tá vivendo dentro desse processo, né? E nesse momento eu relato, a minha mãe tá falando aqui, muitas vezes a gente andando de carro e do nada ela, mãe, eu nunca mais vou ver minha amiga Anne, porque era amiguinha dela, melhor amiga dela na época e tudo. Então, a filha da Heloísa do Marcos. Que idade a outra menina tinha, a filha deles? Era acho que 10 meses a mais, 1 ano a mais que a Lívia. Então tinha mais ou menos 6 anos. A sua filha tinha 5, a outra tinha 6, eram amiguinhas. E ela sentiu a falta dessa amizade devido ao afastamento. Muito. Pra você ter uma ideia, agora quando ela fez aniversário que nós viajamos, nós estávamos aqui falando sobre o que nós íamos fazer no aniversário e ela disse assim pra mim, mãe, você já falou com a tia Heloísa pra trazer a Anne e pra tia Larissa trazer a Maria, as minhas 2 melhores amigas, eu quero minhas amigas no meu aniversário. Ou seja, ela não consegue entender a dimensão. E aí ela diz, mãe, mas ele não vai vir, né? Eu falo, não, filha, claro que ele não vai vir, lógico que não. Então você vê ainda uma inocência nela. De aceitação. A criança não tem noção de certo e errado. Não tem, ela ainda vê, assim, você vê uma inocência nela de acreditar que ela ainda vai ver a amiga, que ela vai ter ainda relacionamento com a amiga, entendeu? Aline, desculpa perguntar, não sei, você, nesse processo todo, em algum momento, foi investigado algo com relação ao abuso dele perante os filhos? Perante a filha? Eu não posso falar muito sobre isso, porque está seguindo em segredo. Mas teve sim uma denúncia em relação a isso, mas aí eu até incentivaria a delegada, se quiser marcar uma live com a Ana da Fundação, ela tem autoridade e liberdade para falar sobre essa outra denúncia que a Hope, junto com a polícia, está investigando. Aline, eu não tenho contato da Ana, mas você pode me passar depois. Gente, nós vamos trazer aqui todo mundo que desejar. Nós não forçamos a pessoa a estar aqui. A Aline sabe, nós estamos num processo aí de conversa de 1 mês até ela decidir trazer essa situação. Não foi de agora. As pessoas são livres para trazer a sua experiência como vítima ou de seus filhos, ou seja, a Aline aqui como vítima indireta e direta de outros fatores, né, que aconteceram no pós. Então, assim, todo mundo que desejar, nós podemos agendar, nós temos uma procura bastante grande, mas nós vamos agendar todo mundo que desejar. Cada um pode trazer aqui a sua versão, só não pode mentir, é isso que eu peço gentilmente, e aí a Aline está trazendo aqui para vocês com transparência, sem nenhuma falsidade, está trazendo inclusive dados já oficializados pelo processo dos Estados Unidos. E nós estamos divulgando aqui imagens e informações trazidas pela nossa mídia. Então, o processo ainda está lá, ele foi solto, mas continua sendo investigado. Semana passada, inclusive, eu publiquei o áudio, né, que do pai do Marcos Grubel, falando para um outro pastor que, olha, não teria sido estupro, e sim apenas sexo oral. Delegada, esse áudio é do Luiz Hermínio, não é do pai do Marcos. Luiz Hermínio, obrigado pela correção, você tem razão. É de um pastor conversando com outro pastor, é isso, né? Isso, exatamente. Ele tá, pelo que nós entendemos,
é um pastor de Minas Gerais que está confrontando o pastor Luiz Hermínio sobre cadê o apoio à vítima, que vocês se preocupam só o gospel com o Irineu, é porque esse confronto aconteceu, delegada, quando o pastor Luiz Hermínio, ele divulga uma live do Irineu falando que o filho é inocente, que é uma mentira. E aí esse pastor, que eu não sei qual é o nível que ele tem de relacionamento com o Luiz Hermínio, eu não sei qual é o nível de intimidade, mas ele tá assim muito nervoso, falando como é que você tem coragem de fazer isso, e tá questionando e tal e tal. E é quando então o Luiz Hermínio tem essa fala que nos entristeceu muito, né? Nossa, gente, é chocante não conhecer minimamente a lei brasileira. Eu vou desculpa antes de falar. Era só ler o Código Penal 213, gente. Põe na internet ali, joga, você vai ver. Tem pessoas falando, mas a live foi aberta e não tem nada. Gente, não muda nada a live, não muda nada o áudio inteiro ou o áudio cortado. A fala é a mesma, não muda. Ele falou essa barbaridade e a gente, como família, se sentiu extremamente abusado emocionalmente, revoltados. Porque eu me senti revoltada com o tamanho da ignorância dessa fala. Agora as pessoas tentam amenizar, dizendo, mas a fala, o áudio inteiro ameniza. Não ameniza, não muda nada. Ele no final dizer, mas se tivesse passado a mão seria abuso. Isso não muda. O que importa é a fala quando ele fala que não é estupro. Isso desmerece as vítimas, desinforma a ação também. E ele é uma como pessoa... se ele não tivesse tido uma consequência. Um ato que gerou uma consequência com um dano psicológico e psiquiátrico incrível pro resto da vida. Se Deus quiser, nosso Jesus não será no caso dela. Mas eu, como trabalhei com muitas vítimas de estupro, inclusive crianças, gente, é muito forte isso. Pra gente eu sempre tive uma admiração gigantesca pelo pastor Luiz Hermínio. Eu cheguei a entrar em contato com ele pessoalmente, porque eu entendo que a liderança, ela tem voz nisso, até mesmo para trazer prevenções dentro da igreja. Eu entendo que esse pode ser o nosso novo propósito, trazer informação, evitar que outras crianças sejam abusadas, ensinar pais a ouvirem os seus filhos, dar credibilidade aos seus filhos, sabe? Então, aí quando vem uma desinformação dessa de uma liderança tão forte, me deu um desespero. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Entendeu? Não tô falando que ele tá apoiando, mesmo ele tendo colocado o vídeo e tudo mais, mas é sobre essa situação específica, a falta de informação. É isso que nos trouxe. Mas já quando você fez a colocação do apoiando, né? Enfim, essas pessoas, Tati, até quero perguntar, que são, né, entre aspas aqui, são coniventes ao que o Marcos estava fazendo, que sabiam do que ele estava fazendo, elas entram como cúmplices, alguma coisa dessa forma no processo? Gente, assim, tudo vai depender da legislação americana. Eu vou falar o que acontece no Brasil. Nesse caso, veja bem, existe duas situações. Envolve criança, não envolve criança, tá? Imaginem vocês um estupro de uma pessoa adulta, maior de 18 anos. Até 4 anos atrás, aqui no Brasil, era de ação penal pública condicionada à representação. Então, quando uma pessoa adulta com 18 anos ou mais era abusada sexualmente, ela precisava ir para a delegacia e representar. O que significa dizer? Significa dizer que a vítima tinha que decidir começar a investigação. O delegado, a delegada, não podia, até poucos anos atrás, começar essa investigação mesmo sabendo que ela foi estuprada. Porque dependia dela, a lei obrigava ela a representar. Então, diferente de criança. Criança menor de 14 anos, criança é até 12 anos, 12 anos já é pré-adolescente. A lei brasileira é passada de mão em alguns locais, dependendo da situação, vai ser estupro de vulnerável. E aqui, independer da representação da criança ou do responsável, ou da mãe ou do pai. É ação penal pública incondicionada. Então, só para vocês entenderem, não é que o pastor se omitiu para essas situações, mas talvez o pastor e a pastora que atenderam essas mulheres adultas, outras vítimas, não instruíram elas de ir para uma delegacia de polícia e fazer essa representação, que é o ato jurídico que a lei exige. Então, o problema da conivência é de aconselhar vítimas maiores e dizerem, olha, não faça nada. O prazo para fazer essa representação na delegacia era de 6 meses da data do crime.
Aconteceu o crime, a vítima maior de idade tinha 6 meses para ir para a delegacia e representar. Agora, se a Josi quiser, por exemplo, ela não pode mais representar. Conseguiram entender a diferença? Hoje não, hoje é pública incondicionada. Ou seja, delegado ficou sabendo, a vítima maior de idade não quer representar, não quer se expor para aquele estupro, ele é obrigado a investigar mesmo assim. Incrível. Criança sempre é obrigado a investigar. Sim. Então foi exatamente assim. Agora as pessoas estão perguntando qual que é o próximo passo. A nossa dificuldade nesse momento é que nós vamos ter que pagar ele, porque agora a gente não tem mais a representatividade do Estado. Agora é pago. A gente vai pagar pela reorganização e reconstrução do caso para ser reapresentado. Então ele nos hoje aqui nos Estados Unidos um caso com um advogado da estipe dele, do nível dele, é 80, 90 mil dólares. Ele falou, Aline, eu vou reduzir esse custo o mínimo possível, porque meio milhão no Brasil, gente. Eu vou reduzir ao mínimo para você, porque eu quero te ajudar nesse caso. Então ele nos pediu 32.500 dólares, né? E aí ele pediu, mas tenha já uma reserva em torno de 5 a 6 mil, porque nós vamos ter aí, no meio desse processo, alguns custos, né? Então, Aline, e tá rolando uma vaquinha sobre isso, não tá? Está rolando uma vaquinha sobre Vamos falar sobre essa vaquinha? Quem quiser ajudar a Aline, a família dela, a continuar essa investigação lá nos Estados Unidos, pode ajudar. Como é que faz, Aline? Primeira coisa que eu quero deixar claro, nenhum dinheiro está vindo diretamente para nossa conta. A gente fez isso, somente aceitamos essa opção vindo da Ana, presidente da fundação, que se colocou à disposição. Porque em tempos que nós estamos, delegado, o que nós não queremos é qualquer tipo de situação que venha trazer qualquer dúvida em relação ao objetivo desse valor. Então, aceitamos fazer a vaquinha desde que a fundação tivesse a administração total disso. Ou seja, você não vai gastar dinheiro dos outros. Esse fundo é especificamente para o processo. Tá, eu queria deixar isso muito claro, delegado. É só um cuidado realmente que eu quero ter, porque a gente está vendo tantas polêmicas em relação a essas vaquinhas no Brasil, né? Que eu falei, eu não preciso de nenhuma outra situação, a gente já tem muitos processos para viver. E a fundação prontamente, Aline, a gente vai organizar, a gente vai fazer. Então entra no meu perfil, tem o link tanto para doar pelos Estados Unidos como para doar pelo Brasil, porque o link para doar nos Estados Unidos é em dólar. Aline, coloca. Deixa eu ver se eu consigo, por favor. Coloca ali, digita ali pro pessoal já saber. Gente, já tem gente até pensando aqui também nisso. Eu acho que se tiver aí, ó, o pessoal é claro também falar que esse perfil Prison Marcos Grubert não é meu, tá? São pessoas aí indignadas com o caso que alimentam esse perfil. Eu não tenho acesso a ele. Às vezes as pessoas entram em contato com esse perfil falando, oi, Aline e tal. E aí a pessoa que administra diz pra mim, as pessoas pensam que é você, não sou eu. Mas ele tem. Não é a fundação que tá administrando esse perfil também não é da fundação. É terceiro, tá? São pessoas que estão indignadas com esse tipo de caso aqui no Estado. Tá? Ó, o perfil da Aline aqui no Instagram é @Aline Sampaio, Aline com H. Aline Sampaio, Aline com H, ok? Exato. Então, coloca pra mim. Ela já colocou aqui, ó, gente, o perfil. Você consegue. Valor mínimo de R$25. É pouco, 25, gente. Não, quem puder, ajuda mais. Não tem valor mínimo. Eu acho que ele fala ali, opção, mas você pode doar. Eu já recebi doação de 5, de 10. Gente, eu falo assim, tem gente que fala, Aline, eu doei, ó, o Edgar colocou ali, ó. Você pode fixar esse comentário do Edgar, delegada? Pessoal que me apoia, se puder fixar esse comentário do Edgar, _Alito, por favor, fixa ali, ó, tem ali, ó, já tá fixado. Obrigado, minha gente, obrigado, pessoal que dá apoio aqui pra gente. Então é importante a gente falar isso, que a gente entendeu, delegada, nesse momento, quando a fundação conversou com meu esposo ficou, sabe que homem tem mais essa questão do orgulho e tal, e a gente falou assim, gente, não tem orgulho que vença o desejo de fazermos justiça pela entendeu? Não tem orgulho que vença. Exato. Deus nos tomou até aqui, nós não passamos nenhuma necessidade, mesmo eu rompendo o meu trabalho imediatamente, porque eu não queria estar no meio, né, gospel, nesse momento vivendo tudo isso, por uma questão de proteger a minha filha e por ter mais tempo com ela, me dedicar 100% do meu tempo a ela. Eu saí da minha profissão, cumpri ainda algumas agendas, mas Deus supriu, delegada. Não passamos nenhum tipo de necessidade. Meu esposo trabalhou. Deus é incrível, Jesus é incrível. É um pai mesmo. Mas aí ele dá graças para as pessoas. Mas aí graças, tinha segundo esse nossos valor. bispos,
São graças, são favores imerecidos. Isso eu aprendi na minha igreja. E se ele é pai, e se você entende essa paternidade, peça. Porque o pai faz favores para os seus filhos, mesmo que eles não mereçam. E nesse caso, vocês merecem, Aline, vocês merecem. Obrigada. Então que você continue sendo suprida por Jesus. Amém. E a gente quer agradecer o apoio de todo mundo. Eu quero de novo falar, é muito importante as pessoas entenderem, a nossa luta não é contra a igreja, a nossa luta não é contra pastores, a nossa luta não é contra nenhuma personalidade do meio gospel. A nossa luta é contra uma pessoa que está sendo acusada de ter cometido algo terrível contra a minha filha. A nossa luta é uma luta também espiritual. E a gente quer contar com orações de todos vocês e também com a colaboração. Tá? A gente já tem recebido tanto apoio. Eu vou dizer assim, delegada, eu falei, gente, eu não vou saber lidar com pessoas contrárias. Se eu falar para você que desde o início dessa exposição, se eu tive 4 ou 5 pessoas que se levantaram para falar algo contra, foi muito. 99% é apoio. É pessoas contando as suas histórias, é pessoas contando as suas verdades, as suas frustrações. Então, isso já me mostra que a gente está no caminho certo, né? Isso já me mostra. E se eu posso fazer algum apelo aqui, é dizer de novo, gente, eu não quero expor ninguém, eu só quero que as pessoas falem aquilo que sabem, exponham aquilo que sabem, se posicionem, né? Que nós temos uma criança que está esperando justiça, que ela ainda não sabe que a Lívia ainda não sabe que o Marcos foi solto. A gente decidiu preservá-la dessa informação. Nós nos mudamos, trocamos de casa por um direcionamento da terapia, para trazer, para ela se sentir mais segura, porque na casa anterior era um ambiente onde ele frequentava, né? Onde ele estava. Então nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance pra gente trazer mais segurança pra ela. Então nesse momento a gente não quer que ela saiba disso. Então eu falo assim pro meu esposo, nós estamos correndo contra o tempo. Nós queremos que ele, né, que seja feito justiça, para que a gente possa dizer pra nossa filha de novo, como naquele vídeo que eu postei, quando eu dou a notícia, ela tava muito, eu sempre me perguntava, mãe, ele não vai ser preso, ele vai ser preso, mãe, o que vai acontecer? Porque ela entende a responsabilidade que ela tem. A gente teve que explicar pra ela, que é para que outras crianças não possam sofrer a mesma coisa, né? Pra gente proteger as crianças. Então a gente trouxe para ela uma mensagem de que ela é uma criança que veio para trazer justiça, né? Para trazer proteção. Exato. E ela entende. Lembrando que ele tá solto, né, Tati? E não se sabe mais. Mas o importante é que a investigação continua, né? E nós temos esperança que seja feita a justiça. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. A Andréia aqui comentando, cantores gospel que recebem fortunas em seus shows, temos que pedir apoio de valores para ela, não é nada o valor de 150 mil. Então aqui tem muitas mensagens de apoio a você, Aline, a sua família, Aline. Isso me emociona muito. Sabe, Aline, eu vou te contar uma coisa aqui, revelando a parte espiritual, como é muito forte. Nesses anos que eu trabalhei com homicídios, eu trabalhei há quase 5 anos só com homicídio e aborto e feminicídio. Trabalhei com criança estuprada, quase 3 anos, com adolescente infrator, com delegacia da mulher, trabalhei no interior fazendo de tudo, trabalhei como chefe de cadeia pública com 120, 130 presos por anos, nada foi pouco tempo. Eu digo o seguinte, a parte espiritual me salvou muitas vezes, a divindade me salvou muitas vezes, eu digo Jesus mesmo, tá? Independente da sua religião, você que está em casa. Eu tive uma restrição na segunda-feira de fala de no mínimo 48 horas. A médica ontem não tinha me liberado para falar hoje. Eu não sabia se eu ia acordar com voz. E eu cancelei todos os meus compromissos, segunda, terça, quarta. E hoje era a recomendação de cancelamento dessa live. Eu falei, não. A live é sagrada, porque mexe com vítimas. Quando nós falamos de vítimas, eu vi muitas vítimas. Não posso me calar, eu não posso não ver o que eu já vi, não ouvir o que eu já ouvi, não desaprender o que eu já aprendi, não ter as experiências de novo, mas as experiências eu já tive. Então não dá para voltar atrás, não dá para apagar a memória e eu não quero esquecer. Então eu falei, Jesus, se tiver que ser, me dê um pouco de voz para a gente conversar. E a voz tá sumindo, mas eu ainda tô aqui, firme com você, Aline. Obrigada, delegada. Quero te dizer o seguinte, que você pode contar conosco para aquilo que for. Tem muitas perguntas, vou passar aqui rapidamente as perguntas. O
pessoal que mandou pergunta aqui no pontinho de interrogação, mas nós tivemos muitas outras perguntas, questionamentos. Eu não quis te interromper, né, Ana, pra gente também não ficar... Até porque eu acho que durante eu fui respondendo muito. Isso, exato. Foi mesmo. Você foi abrindo os pequenos, né, Tati, para também não interromper. Então a gente mais escuta do que... E lembrando, né, Tati, que infelizmente esse caso da Aline, né, envolveu as pessoas da igreja. Então, por isso também essa polêmica, né, essa complexidade, essas mensagens todas com relação à questão da igreja. Infelizmente, então, era impossível não tocar nessa questão, né, Aline? Então, como a Aline falou, ninguém aqui está contra a fé das pessoas, está contra a igreja. Contrário, né? Ela tem apoio da fé e da igreja até hoje. Delegada, eu não teria vencido se não fosse Jesus comigo, segurando na minha mão. É sobre isso, né, Aline? É sobre a nossa fé, a nossa esperança. Não é né, em Deus. Contra a igreja e contra o corpo de Cristo. Pelo contrário, eu estou aqui para fortalecer a tua fé e para dizer que nós não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas. Nós precisamos levantar bezerros de ouro. Nós precisamos colocar a nossa expectativa em Cristo. É necessário nós estarmos dentro de um contexto, de uma igreja, para nós sermos alimentados espiritualmente. Isso. Mas é importante nós entendermos que aquele pastor que está no altar, mesmo que ele esteja pregando e ele esteja sob pecado, a semente que ele lança vai frutificar dependendo do terreno que está recebendo. Exato. Não é sobre a vida dele, mas ele está sendo uma ferramenta, ele não deixa de ser uma ferramenta. Então, sobre o pecado dele, é sobre o que você está recebendo. Eu vi um vídeo que a Ana Paula Valadão postou sobre uma pregadora falando sobre isso, sobre se você está preocupado que o seu pastor está em pecado, né? Então eu quero te deixar essa mensagem, que o que importa é a semente que ele está semeando e o terreno em que ela vai cair. Cara, isso trouxe uma revelação profunda. Gente, sobre inclusive nós temos uma passagem bíblica da parábola das sementes. Muitas sementes o vento leva e caiu em pedras e não frutiferou. Muitas sementes foram lançadas ao vento e acabaram morrendo pela seca. Muitas outras encontraram terreno fértil e frutificaram. Isso, o terreno fértil é o seu coração. As parábolas são lindas e mesmo depois de 2000 anos nós continuamos entendendo a palavra. Eu estou fazendo, inclusive, depois de velha, Aline, deixa eu te contar, a Ana já sabe. Eu sou mestre em Direito Criminal, voltado para experiências penais. Sou especialista, fui professora por muitos anos, universitária, fui professora da Escola Superior de Polícia Civil até ano passado. E agora, depois de velha, esse ano fecha 30 anos de contribuição da Previdência, só para vocês terem noção. Eu passei a fazer esse ano uma especialização, estou fazendo uma especialização em teologia pentecostal. E tenho aprendido muito sobre a inspiração dos nossos queridos escritores bíblicos, autores bíblicos que foram inspirados pela palavra. Então, assim, eu deixo aqui meu entendimento mínimo disso, da palavra bíblica, e você continuou sendo uma mulher bíblica, uma mulher sábia, uma mulher honesta, uma mulher que não se deixou abalar pela fé, continuou intacta. Busca até hoje, embora no meio de uma tragédia, está ressignificando essa situação com a sua filha. Mas eu acho assim incrível. Esse lugar que eu encontrei, eu não encontrei sozinha. E eu vou de novo falar, eu tive um apoio, um círculo de apoio com as minhas amigas importantíssimo, de pessoas, né, que me deram apoio emocional. Quando eu tava ali caindo, elas me levantavam. Quando eu não sou forte 100% do tempo, né? E aí, é muito importante falar, pastora Ana Moritz, pastor Paulo Moritz, foram pessoas que nos colocaram no trilho daquilo que era importante. Nossa conexão com Deus, a nossa profundidade com Deus, não trazer justiça própria, não aceitar qualquer tipo de inverdade ou meia-verdade, andar nos trilhos que, se a gente caminhasse por esse caminho, nós tínhamos o entendimento e a certeza de que a justiça seria feita. Exato. Então a gente não negociou isso, não negociamos isso. Por mais que a verdade seja difícil, que a verdade seja dura, a gente caminhou nisso. O pastor Rafael querido diz o seguinte: a proposta não pode ser maior que o propósito. Nossa, é forte, né?
pastor Rafael querido, pastora Diana querido, né? São os nossos bispos, a bispa de querido, e eles falam exatamente que a proposta não pode ser maior que o propósito, que nós temos que ter foco e nós temos que fazer escolhas, e essas escolhas definem quem nós somos. Exatamente. Muitas pessoas não entenderam muito a minha postura quando eu dei a entrevista no canal da Fontinelli, porque muitas pessoas não conseguem entender a graça de Deus sobre a nossa vida, né? A graça de Deus no entendimento, no propósito. O que eu vou fazer com tudo isso? Adianta eu vir aqui, delegada, fazer uma live contigo chorando, gritando e berrando e não trazer informação, não trazer seriedade para o caso, não trazer entendimento? Não adianta. Com certeza, Aline, você foi tomada e é tomada frequentemente pelo dom do Espírito Santo, que te dá serenidade, que logo no início te deu visão, te deu serenidade. Amém. E você, mesmo assim, passou tudo isso para a igreja, para que a tua igreja soubesse disso. Então você está de parabéns, eu não faria diferente de você. E quero aqui fazer as perguntinhas só para a gente poder concluir. Vamos lá. A Luluzinha disse, eu não sei se até ela já não se despediu, nos Estados Unidos não tem pena de morte, porque aqui no nosso Brasil não tem pessoas que faz ambos. Não sei exatamente, Luluzinha, o que você quis dizer. No Brasil não tem pena de morte. Tá? Essa é uma questão jurídica, inclusive que eu e o delegado Xerifão, o delegado Tito, meu marido, somos bastante... analisamos sempre essa situação, mas depende do Congresso Nacional aqui no Brasil. Outras perguntas, então, só para não deixar de responder. Que igreja na América que a doutora se referiu? Pessoal da Tias do Zap, Naná, nós estamos aqui, a igreja Alcance, tá bom? Não estamos contra a igreja, ao contrário, a igreja é uma corporação muito maior do que essa situação, né, Aline? Sim. Maior. E não está aqui em nenhum momento induzindo pessoas a deixar as igrejas, pelo amor de Deus, gente. A igreja Alcance tem uma história, né? Então é importante a gente o quê? Esperar que façam aquilo que eles precisam fazer, né? Que até os próprios membros cobrem o posicionamento da igreja. É isso que a gente precisa. A gente não precisa... É importante a gente ter esse discernimento, né? Isso aí, isso aí, você disse tudo. Aqui ainda outras perguntas. Gostaria de saber da mãe se ela tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores de Marcos antes do acontecido com sua filha. Já? Deus soubesse disso, jamais eu teria permitido minha filha ir lá. Nunca. Outras pessoas pediram isso também aqui, tá? Ainda, quando é que o Tom vai ser eleito? Quando sai a eleição do Tom? Gente, parece que vai ser em agosto a eleição. Gente, entrem no meu perfil. Acho que a Clívia, se tiver online, pode responder quando que é. A Clívia está aqui nos Estados Unidos, ela acompanha bem esse processo do Tom. Ele vai agora, funciona assim, em agosto é a eleição e ele assume em janeiro. Então até tem uma questão nisso, que ele pode me representar, mas se ele assume, aí passa para outra pessoa cuidar do meu caso, porque ele não pode ter envolvimento com nenhum caso em particular, né? A Marina que pediu, a Alcance usou dinheiro para beneficiar o Marcos e a Aline, não? Que é isso, gente, não sabemos isso, não estamos entrando na contabilidade da Alcance. Acha que ela está mencionando, delegada, na questão da Alcance Curitiba ter enviado uma pessoa para ficar com a Heloísa por 17 dias. E sim, isso foi pago pela Alcance Curitiba. Que bom que você já esclareceu. Isso até a própria pastora Juliana já mencionou. Já afirmou. Sim. Então tá aí respondida a sua pergunta. Obrigada, Aline. Aqui finalizando então. Delegada, crime de abuso prescreve? Conheço um caso antigo. Gente, eu também conheço muitos, mas prescreve em 20 anos. 20 anos. Ainda, tá? Como que a gente vai proteger nossos filhos se o nosso presidente é um ladrão, ele protege os bandidos? Gente, aqui entra na esfera política. Eu gostaria muito de falar da esfera política, porque eu sou realmente pré-candidata a vereadora em Curitiba.
mas eu vou me ausentar desses comentários para não gerar polêmica. Nós estamos falando de um assunto aqui delicado, de abuso sexual, independente de partido político, de sigla política. Então eu vou me ausentar de fazer qualquer comentário sobre isso, tá bom? Mas quem desejar pode ver no meu Instagram o que eu acredito quanto a isso. Não dá para ouvir a Aline, agora já foi resolvido. E agora o que vai acontecer com o abusador que está solto, ele continua sendo investigado, né, Aline? Exato. Vamos esperar agora a justiça. Uma investigação particular, que nós estamos pagando isso, né, junto com a nossa comunidade brasileira que está nos ajudando, e assim que nós estivermos com o processo pronto, ele vai ser reapresentado. É isso aí, gente. As perguntas aqui do motivo de divulgação já foram respondidas. Muitas outras perguntas foram feitas durante a live. Nós não vamos conseguir vencer todos os comentários, graças a Deus. Foi uma live, vai ficar salva. Para você que ainda está aí, eu peço que assim que eu publique, se puder, deixar um comentário de como foi a live, se você gostou, se você mudaria alguma coisa, se você acha que as perguntas faltaram alguma coisa, qualquer comentário deixe. Isso valoriza eu, a Ana, que estamos aqui, e sempre os nossos convidados, hoje a Aline, né, mãe da Lívia, e se você quiser compartilhar essa live, você também pode encaminhar. Já estou publicando em seguida, em 10 minutos ela já estará aqui no perfil @delegada Tatiana, Tatiana tem um H, T-A-T-H-I-A-N-A. Sigam nossos canais. Ana, deixa teu canal aqui também. Tati, também lembrando que as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que veem depois a live, né, e conhecem pessoas que foram vítimas de crimes, pessoas que querem falar conosco, podem nos procurar, procura a delegada Tati, né, para que a gente possa trazer aqui, compartilhar as histórias, fazer com que as histórias se propaguem sim, para que as pessoas fiquem em alerta, para que todos possam, de alguma forma, se proteger, né, essa também é a nossa função aqui. E teve uma pessoa, Tati, que deixou um filme como indicação para que nós possamos assistir. Chama Som da Liberdade. Eu não assisti esse filme ainda e vou fazer questão de assistir. Obrigada pela indicação. É a participação das pessoas aqui com a gente também, né? Isso, gente, isso mesmo, o Som da Liberdade. Muito pessoal, você viu, né? Assistir esse filme. Então, vamos todos assistir esse filme. Gente, muito obrigado por todos vocês nos acompanharem. Aline, eu vou pedir que você deixe teu perfil, fale novamente ali, ó, pessoal, a vaquinha que está rolando em apoio à Aline lá nos Estados Unidos, nessa situação da investigação e do processo. Lá o sistema é diferente do que aqui no Brasil, então não deixe de colaborar. Se você pode com um pouco, doe um pouco. Se você pode com mais, doe mais. Se você não pode, não tem problema, você ajuda em oração. O problema, você continua sendo abençoado, né? Meu arroba é Aline Sampaio, Aline com H. Eu não sei se vocês conseguem deixar o link dessa live com a vaquinha. Isso seria bem interessante. Eu vou deixar, vai ficar o link da vaquinha salvo aqui. Isso, vai muito obrigada. E a gente, de coração, a motivação para essa live é isso. Que a gente possa, com a ajuda de vocês, com a ajuda de vocês, vamos juntos fazer justiça. E muitas pessoas me chamam dizendo, delegada, que a história da Lívia e a justiça pela Lívia vai trazer sentimento de justiça para elas que não tiveram coragem de falar. Então, não está falando de uma vítima, a gente está falando de milhares de vítimas. Mais pessoas do que vocês imaginam já sofreram algum tipo de abuso sexual. Nós precisamos cortar esse cordão, esses ciclos de violência. O demônio auxilia os crimes de abusos sexuais infantis, velando, não dando lucidez para as pessoas que estão ao redor. Então que todos que estão aqui sejam abençoados e sejam iluminados pelo Espírito Santo, independente se já sofreram algum abuso, se conhecem alguém que já sofreram algum abuso. Sigam nossas redes sociais, deem apoio para essa causa. Vamos dar luz e visibilidade para esse tipo de crime, que ninguém sofra mais esse tipo de crime, porque é uma violação muito séria, muito profunda na alma, no espírito das pessoas. Aline, eu te agradeço ao meu Jesus por ter me dado voz hoje, agradeço essa live, agradeço a vida de vocês, amo a vida de todos aqui, e que vocês sejam sempre iluminados. Ana, obrigada por estar aqui conosco. Você também sofreu uma doença séria, né, um tratamento sério, também está aqui hoje. Sigam o Instagram da Ana, ela não falou, mas é Ana Paula _Agenton. Sigam ela também, né? Eu agradeço, Tati, nessa proteção, né?
imensamente também a oportunidade de estar aqui. Amo escutar o que você tem para nos falar também, viu, Tati? Obrigada, Aline. E, Aline, quando você vê a Carol novamente, por favor, dê um abraço nela por mim, um abraço bem apertado. A família da Carol é muito, muito importante aqui em casa para nós. Uma família muito querida e muito abençoada também. Mande um beijo apertado para ela, por favor. Vou fazer isso. Muito obrigada. Gente, é isso daí. Eu já vou publicar a live, vai estar na vaquinha. Comentem, por favor, vocês que passaram aqui. Aline, se despede do pessoal. Muito obrigada, continuem em oração. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa estar aí trazendo lucidez, trazendo entendimento, para que a gente possa seguir nesse caminho. Deus, nós queremos te agradecer profundamente, porque o Senhor é o nosso Rei, é aquele que designa todas as coisas, que traz luz à escuridão. Que o Senhor seja sempre o Rei dos nossos corações. Em nome de Jesus. Aline, amém. Eu recebo sua palavra. Muito obrigado. Amém.